Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais uma videoaula no programa Noob. Como acabou o carnaval, chegou a hora da gente voltar, né, gente? Mas na verdade não é só por isso que eu voltei não, a questão é que tem bastante coisa pra eu fazer, então tava meio difícil de eu voltar pro canal. Mas, com notícias novas aí, vamos dedicar 100% pro canal. Videoaula toda sexta-feira, mudou o dia, antigamente era de quarta, agora é toda sexta. Você que tá chegando agora, se inscreve no canal e fica por dentro. Toda sexta-feira tem vídeo aula nova. E segue a gente no Facebook, segue a gente no Instagram também. E fica por dentro aí das nossas videoaulas. Então vamos lá. A videoaula de hoje, pessoal, é sobre o seguinte. Vamos estar utilizando essa biblioteca chamada Match.h. Essa biblioteca, ela é voltada para cálculos matemáticos, tá? Então, ela armazena cálculos matemáticos, funções de cálculos matemáticos. A gente pode utilizar essa biblioteca para chamar uma função. E a função que a gente vai estar chamando hoje é essa função aqui, ó, que chama CQRT. CQRT é uma função que faz cálculo de raiz quadrada. E o programa de hoje é sobre o seguinte, galera. Fazendo um programa para calcular uma equação de segundo grau. Aquela bendita da equação que enchia as nossas paciências no colegial, que tá lá na faculdade, tá? É isso aí, gente. Já falei, tá na faculdade também, tá? Vocês vão rever ela de novo. Então vamos lá? Galera, então vamos lá. Vamos estar utilizando duas bibliotecas, que é essa aqui, que é include stdio.h e include match.h. Só você digitar aí e tá tudo certo. Ah, lembrando, tá? Já escrevi elas por quê? Porque o stdio.h é uma biblioteca que a gente utiliza direto em todas as videoaulas aí. Quem estiver seguindo a gente há mais tempo, quem não estiver seguindo, vê as videoaulas anteriores que eu falo um pouco sobre essa biblioteca, para que ela serve e tudo mais. O include match.h é uma biblioteca nova que a gente vai estar utilizando hoje. Então, voltamos depois do carnaval aprendendo coisa nova. Tô muito animada hoje. Então vamos lá. Int main, abre e fecha parênteses, abre chaves. E aí, galera, vamos declarar as variáveis. E eu tenho aqui, que eu fiz no Paint, minha última ferramenta de última geração. Olha, essa aqui é a função em si, tá? Como vocês podem ver. E aí, dessa função, a gente vai fazer o cálculo para achar o delta, que é aquele triângulo que vocês fazem no caderno, que é o delta. E aí, a gente vai para o x uma linha, tá? E x duas linhas, que nada mais é que o nosso menos b, mais ou menos, raiz de delta. E é isso aí, a gente vai dar sequência a isso, ok? Então, vamos voltar para o nosso deve ser mais. Então, vamos lá. Galera, eu vou declarar minhas variáveis inteiras, ok? Que vai ser o meu i, a, b, c. Uma variável auxiliar, que eu já vou chamar ela de auxiliar mesmo, ao x. E ela vai receber 0. Vou declarar o meu float, que vai ser x1, x2. E vai ter também o nosso x1, x2 e o nosso delta, né? Vou colocar aqui, mas bem provável que não saia aí como é que fala? Um número quebrado do delta, tá? Mas em todo caso, a gente coloca assim. Beleza? Aí, olha eu, que cabeça minha, colocando o coisa que não precisa, tá, gente? Já tô misturando as linguagens. Enfim, vamos lá? Vamos fazer um printf. E vamos falar para o nosso usuário lá. Opa! Informe o valor de A.
Galera, lembrando que vocês vão escrever isso para todos, tá? Ó, printf, informe o valor de B, todos, sem exceção, tá, galera? Printf, informe o valor de C. E agora a gente vai voltar fazendo nossos scanfs. Hoje eu tô uma pessoa muito rápida. Scanf porcentagem D, porque é inteiro, tá? Se vocês analisarem aqui, é int, então é inteiro. Porcentagem D, vírgula, o nosso E, A. Ele vai receber nossa variável A. Scanf, porcentagem D de novo, vírgula, o nosso Ezinho e o nosso B. E de novo, o nosso scanf, porcentagem D, vírgula, o nosso Ezinho e o nosso C. Galera, agora vocês vão saber para que eu fiz esse pontinho aqui auxiliar, essa variável auxiliar. Para que eu coloquei esse i aqui também? Eu vou estar utilizando o nosso comando for. E eu vou falar aqui que o meu i, ele vai receber 0, ok? Enquanto o meu i for menor que 2, ele vai fazer. E aí, ele vai somar mais 1 no meu valor de i. Então, o meu i vale 0 e ele vai somar mais 1. Então, fez uma rodada, vale 1. Fez a segunda rodada, vale 2. E aí, acabou. E aí, o nosso AOX vai receber o meu B vezes B. Certo? Certo. E aí, a gente vai para a fórmula do delta. Lembra que eu apresentei para vocês, né? Então, vamos voltar lá para o nosso Paint. Delta vai ser essa fórmula aqui, pessoal. Vou até mudar de cor aqui, vou colocar vermelho, fazer um negócio muito bonito. Então, tá aqui. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C. É tudo que a gente vai fazer no nosso programinha. Voltando lá no deve ser mais. Delta recebe, entre parênteses, tá, gente? Delta vai receber o nosso AOX, que é o B ao quadrado, menos 4 vezes o A e vezes o C, ok? Isso tá ótimo, excelente. Daí, galera, a gente vai para as próximas condições. Quais são essas condições? A gente não pode ter raiz de número negativo, então a gente vai falar para o nosso programa. Opa! Não existe raiz de número negativo caso der raiz de número negativo. A gente também não pode ter... Não, a gente não pode ter, é a única coisa, né? Número negativo. O que a gente pode ter agora? A gente pode ter apenas uma raiz, apenas o x1. A gente pode ter duas raízes, que é x1 e x2, ok? Então, vamos mãos à obras, né? Então, vamos lá. Se o meu delta recebe, né? Ou melhor, se o meu delta, vamos começar pelo menor, né? Se o meu delta for menor que 0, o que eu vou falar para o meu usuário? Dar um printf aqui e vou falar para o meu usuário, ó. Não existe a raiz de números negativos. Ok? Lembrando, galera, dá o /n para dar aquela puladinha de linha, não ficar tudo misturado, ficar aquela coisa feia. Daí a gente dá um else if, porque a gente não tem o else, então a gente encadeia lá com mais um se não e se, um negócio assim. E aí a gente chama lá o nosso delta. Opa! Chamamos o nosso delta. E aí a gente fala lá. Delta igual a 0. Delta recebe 0. Se o delta receber 0,
E aí a gente fala, ó. A gente fala pro nosso usuário o seguinte. Printf, né? Aí a gente avisa o nosso usuário. Olha, pera aí, calma. Existe, né? Melhor assim, existe uma raiz. Damos o /n e informamos para ele a conta que ele deve fazer quando ele entrar nessa condição. Então, a nossa conta é x1. Como existe apenas uma raiz, significa que a gente não tem delta, tá, pessoal? Então, é menos b, ok? E aí, do menos b, a gente coloca dividido sobre 2 vezes o A. Ah, mas por que está entre parênteses? Porque, gente, na regra matemática é o seguinte. A gente resolve o que está entre parênteses, tá? E depois a gente faz o restante da conta. Então, primeiro a gente resolve os parênteses e depois a gente faz o restante da conta. Lembrando isso, tá? E aqui, pessoal, o que eu acabei de fazer? Eu fiz um printf para informar o meu usuário o resultado que deu. Porque se a minha conta entrar nesse caso aqui, ele vai parar aqui, tá? Ele não vai para o próximo passo. E o nosso próximo passo é o else if, que é o seguinte. E se o meu delta for maior que 0? Se o meu delta for maior que 0? Se o meu delta for maior que 0, vai acontecer a seguinte coisa. Ele vai informar o meu usuário assim, ó. Olha, meu amigo, existem duas raízes aí. Duas raízes. Então, você vai precisar fazer duas contas. Ou não, você vai fazer um programinha que vai fazer essas duas contas para você. Olha que beleza. E aí, temos aqui a nossa conta. Menos B. Lembra? Menos B é mais ou menos. A primeira conta é com mais e a primeira conta é com menos. Que aí a gente faz mais ou menos a raiz de delta. Então, a primeira conta é com mais. E aí a gente vai usar aquela fórmula, função, né? Aquela função que eu falei para vocês no começo do vídeo. CQRT. E aí a gente vai chamar CQRT de delta, tá? A gente vai falar CQRT de delta. O que eu tô falando aqui? Nessa função CQRT, ela faz a raiz quadrada. E eu tô falando aqui, ó, que eu quero a raiz quadrada do delta, que é o resultado que vai dar aqui, ok? O resultado que vai dar aqui, eu vou chamar aqui. E aí, pessoal, a gente fecha. Ah, meu Deus, tá acabando minha bateria. A gente fecha e abre um parênteses aqui, tá? E aí a gente coloca aqui barra, abre parênteses também, 2 vezes o A. Para ir mais rápido, eu vou copiar aqui, tá? E só vou alterar algumas coisas, porque a bateria do meu notebook já tá indo pro beleléu já. E aí eu vou colocar aqui, pessoal, x duas linhas. E vou alterar aqui, porque mais ou menos raiz de delta. Então, coloco menos. A gente já fez isso de mais, agora é de menos. Tá? Vou salvar isso. E vou pedir uma coisa para vocês também. Vou salvar aqui. Que antes de gravar vídeo, eu sempre faço um estudo primeiro. Então, eu vou salvar aqui. Espero que vocês aguardem. Que aí eu vou dar continuação a esse vídeo, ok? Que eu falei que ia ficar um pouquinho grande. Então, me aguardem, tá bom?